Amém. Deus seja louvado. É isso que nós queremos. Uma casinha no alto do monte. Do mundo. E rejubilar na presença do nosso Deus. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós temos aqui conosco o nosso mensageiro, nosso amigo, irmão Jailson. Bom dia, Jailson. Bom dia, irmão. Seja bem-vindo novamente. Nós estamos Obrigado. muito contentes de tê-lo aqui conosco. Obrigado, irmão. E eu agradeço a Deus por tê-lo enviado, por você ter aceitado o convite do céu para partilhar a palavra de Deus junto conosco. Vamos fazer Amém. 2 orações? Com certeza. Ok, eu faço a primeira, você faz a segunda. Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Mais um dia, Pai, nós estamos aqui, o Senhor nos despertou, o Senhor nos trouxe para nos unirmos e orar e glorificar o teu nome e estudar. E aqui nós estamos, Senhor, humildemente, pedindo perdão dos nossos pecados, para recebermos o batismo do Espírito Santo enviado do céu. E nós clamamos, Senhor, que o Senhor nos unja com o teu Espírito. Eu peço uma bênção especial nesse momento, Senhor, para o irmão Jailson, que aceitou esse convite para estar conosco, ministrando a palavra. Foi o mensageiro enviado pelo Senhor. O Senhor o abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, os seus planos, os seus projetos. E que o Senhor também esteja com cada um dos irmãos que aqui chegou. Nós rogamos ao Pai pela presença também dos teus santos anjos. E pedimos que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor seja o nosso professor, que o Jailson não fala dele mesmo, Pai, mas que ele fala apenas imbuído pelo teu Santo Espírito. E que a tua voz, a voz do Jailson, seja usada para ser a sua voz aqui nessa manhã. Nós agradecemos por tudo, Pai, por todo o carinho do Senhor conosco até aqui. E nós pedimos tudo isso, é pelo sangue de Jesus. Amém. Vizinho querido, obrigado pela bênção, Senhor Pai, de mais um dia de vida, em especial de mais um ano também, Senhor Deus Pai. Obrigado por retornar aqui à sala da consagração. Senhor, manter os irmãos firmes todo esse tempo. E que hoje, Senhor Deus Pai, nós possamos juntos aprender e desfrutar da Tua Palavra. Então, visita cada casa que estiver hoje aqui conectada, que Teus santos anjos visitem e o Espírito Santo dê discernimento na Palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jailson, como nós ainda dizemos aqui, como diz a nossa irmã Irani, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. E Deus te use poderosamente para falar aos nossos corações. Amém. Bom dia, gente. Hoje eu preparei alguns slides. Eu vou apresentar os slides para vocês, tá bom? A gente vai falar hoje sobre a nova terra. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Está vendo a minha tela, né? Sim. Eu peço que vocês prestem atenção. Esse estudo aqui, ele... E de vez em quando falem comigo no microfone aí, para eu saber que vocês estão aí, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre a nova terra, de uma perspectiva um pouco diferente. E eu preciso que você se concentre aí. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, no verso 1 e 2. E diz assim, ó. Vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Esse texto aqui ele é clássico, né, em nossa compreensão. João consegue ver aqui, esperançosamente, um novo céu e uma nova terra.
A crença dessa nova terra que nós adventistas temos, baseado na Bíblia, é que essa nova terra será restaurada, né? Aqui neste planeta. Muitas igrejas, elas acreditam que essa nova terra é uma referência ao céu. Nós cremos que ela é uma nova terra aqui na terra, né? Justamente porque a cidade santa está descendo. Outro aspecto importante também é que em Apocalipse 20, o arraial dos santos é cercado e os ímpios marcham sobre a superfície da terra, mostrando que o arraial dos santos veio para o planeta Terra. Embora nós tenhamos passado 1000 anos no céu, uma vez que fomos arrebatados na volta de Jesus. Interessante que quando João tem essa visão do novo céu e nova terra, ele faz uma referência que o mar já não existe, né? Esse mar já não existir tem duas explicações básicas. A primeira é que ele faz uma referência que o mar, na profecia, né, que seriam os povos, multidões, nações e línguas, não haviam mais, era um só povo. E a segunda é que quando João escreveu isso aqui, ele estava na ilha de Patmos. Provavelmente ele estava em um alto de uma montanha, algum local alto. E ele, levantando os olhos, contemplou aquele imenso mar que estava na sua frente. E na ilha de Patmos ele estava isolado, né? Distante de seus irmãos. E provavelmente por alguns minutos ele viu que aquele mar separava ele dos irmãos, né? Então, a referência de o mar já não existir é uma referência de que aquilo que separava ele dos irmãos já não existia mais, né? E todos estariam juntos na nova terra, no novo céu e na nova terra. E por alguns minutos, João provavelmente deve ter dito, né? A saudade já não mais existe, né? O mar já não existe. Aquilo que nos separa dos nossos irmãos, a saudade já não mais existe. E aquilo trouxe alegria ao coração de João, né? Em pensar que na nova terra todos estariam juntos. E aqui na visão magnífica que ele deve ter tido, ele como um homem não vai ter palavras para expressar o que está vendo. Ele diz assim, ó, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para seu marido, né, seu esposo. João, sem ter palavras adequadas ou ideais para se usar, comparou a beleza da cidade ao de uma noiva, adornada para seu marido, né? O momento mais bonito, né, que uma mulher pode ter é justamente quando ela vai e veste aquele vestido de noiva, né? Aquele véu de grinalda, aquela roupa branca, linda. Então, João, sem ter palavras para expressar o que estava vendo, olhou para aquela cidade linda que descia do céu, sem saudades, e disse, é uma noiva. A única palavra que ele encontrou mais aproximada para falar o que estava vendo, ele disse, é uma noiva, é uma noiva, é uma noiva vestida para seu esposo. Então ele disse que era algo lindo, né? Magnífico. No Apocalipse capítulo 21, ele diz assim, ó, alguns descritivos de como era a cidade, né? E o interessante é que muitas pessoas, quando leem Apocalipse 21, veem o descritivo dessa cidade como algo tão grande, tão grande, tão grande, que eles acabam por concluir que essa cidade não é real, as medidas dela, não é real o jeito dela, é algo totalmente simbólico, né? Mas no Apocalipse também existem medidas reais, né? E se você abrir a Bíblia aí, eu não vou mostrar todos os textos aqui na tela, mas você pode abrir a Bíblia em Apocalipse 21. Lá no verso 9, o anjo vai chegar para João e dar alguns detalhes de como era essa cidade, né? E tem alguns aspectos interessantes aqui. Você abre a sua Bíblia, Apocalipse 21, verso 9, ó. Diz assim, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, te mostrarei a noiva do Cordeiro.
O próprio anjo chama a cidade de noiva. E no verso 10 ele diz, e me transportou em espírito. Aí você presta atenção aqui, ó. O que o anjo vai fazer, ó. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Então o anjo, para poder mostrar a cidade, levou ele para uma grande e elevada montanha. Aparentemente é porque a cidade é tão grande, tão grande, tão grande, que para poder divisar ela completamente, eles tiveram que ir para um lugar bem alto. E me mostrou, no verso 10, ó, a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Deve ser algo magnífico, né? O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima. Ele aqui não soube dizer qual era a pedra preciosa que se comparava à cidade, né? Sem saber dizer qual era a pedra preciosa, ele disse, não, é uma pedra preciosíssima. Mas ele não soube dizer qual pedra era. Aí ele faz uma comparação. Diz que a cidade devia ser algo tão bonito, que ele não encontrou material adequado para comparar. Ele fez uma comparação. Parece uma pedra de jaspe, cristalina, né? João falou. Ele não sabia descrever o que estava vendo. Ele disse, não, parece uma pedra de jaspe, cristalina. Agora ele vai dar aspectos físicos da cidade. Eu queria que você prestasse atenção a isso. Era justamente essa parte aqui que eu queria chegar, tá bom? Diz assim, ó. Tinha uma grande e alta muralha. Então, o primeiro aspecto dele é que ele diz assim, ó, ele estava em cima de uma montanha. Olhando da montanha, ele disse assim, não, a muralha dessa cidade é imensa, é enorme. Ele diz assim, ó, tinha 12 portas. E junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, a muralha, ele estava em cima de uma montanha, olhou e a muralha era enorme. Ele viu 12 portas, viu 12 anjos. E sobre as portas, o nome escrito, né, que era o nome das 12 tribos. Aí ele continua. Verso 13. 3 portas se achavam para o leste, 3 ao norte, 3 a sul e 3 a oeste. Então era semelhante ao acampamento de Israel, né? Ficava 4 lados, 3 portas para cada lado, 4 vezes 3, 12. Então era tipo como um acampamento. A muralha, verso 14, da cidade tinha 12 fundamentos. Então, quer dizer, era 12 portas e 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes do apóstolo do Cordeiro. Olha que lindo. A muralha tinha 12 portas, 12 fundamentos, e nos fundamentos havia o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Muito bonito isso aqui. Aí ele continua. Preste atenção agora. Verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Ele vai medir a cidade. Olha que lindo agora. A cidade é quadrangular de comprimento e largura igual. Então, ele já disse, ó, a cidade é quadrangular de comprimento e largura igual. E mediu a cidade com vara, até 12.000 estádios. Um estádio, gente, ele tem aproximadamente 185 metros. Quando ele diz que a cidade tinha 12.000 estádios de cada lado, ela tinha 2.200 quilômetros. Então, a cidade tinha 2.200 quilômetros de frente, a cidade tinha 2.200 quilômetros de fundo. 2.200 quilômetros, eu não sei qual é a cidade que você está, mas é mais distante do que de Fortaleza, aí tirando a referência de Fortaleza, para São Paulo. Viu? Então, a cidade só de frente era como se fosse Fortaleza para São Paulo, de lado, de novo. Mas tem um aspecto mais interessante, ó. Ele diz assim, ó, o seu comprimento, largura
e a altura são iguais. Então, a cidade tinha o mesmo comprimento de frente, 2.200 quilômetros, tinha o mesmo comprimento de profundidade, 2.200 quilômetros, e tinha o mesmo comprimento de altura, 2.200 quilômetros. Aí, quando as pessoas leem isso aqui, dizem, não, essa cidade não pode ser literal, não. E é muito grande, né? Realmente, né? Você pensar uma muralha de 2.200 quilômetros de altura é uma muralha imensa, né? Aí ela diz assim, ó, verso 17, mediu também a muralha, 144 côvados, 72 metros de largura, o muro. Já pensou um muro de um quarteirão de largura? É muito grande, né? Medida de homem, isso é, de anjo. A estrutura da muralha de jaspe, ele já tinha dito lá em cima, né? Jaspe, ele não conseguiu definir, achou parecido e falou. Também a cidade é de ouro puro. Aí ele fala aqui um metal que a gente ainda não conhece, que ele diz assim, ó, ouro puro semelhante ao vidro, quer dizer, um ouro transparente. E a gente não conhece esse metal aqui, né? E aqui ele diz que a cidade parecia ouro transparente, né? Então aqui ele deu alguns aspectos da cidade. E um dos aspectos mais interessantes é que ele diz que baixou na terra, a cidade baixou na terra. Quando a gente está analisando que ela baixou na terra, a gente tem que analisar isso na perspectiva de uma terra que está sendo restaurada. Esse aqui é nosso planeta, ó, que você conhece, né? É claro que ele está aberto aqui. Não está na forma de globo, mas esse aqui é nosso planeta. Então, quando você pensa que Deus vai estar restaurando a Terra, ele vai estar restaurando também o nosso planeta com os continentes. E quando você pega aqui nosso planeta, você vê que nosso planeta, pelo dilúvio, ele foi dividido, né? E quando você pensa numa nova Terra descendo sobre a Terra, você tem que pensar numa nova Terra descendo num planeta unido. Se você pega aqui a América do Sul, ó, essa costa aqui da América do Sul, presta atenção, gente, tem que raciocinar aqui, que eu vou chegar na parte aqui mais difícil aqui. E você encaixa aqui na África. Você vê que o encaixe dá certinho, ó. Essa parte aqui vem para cá, essa parte aqui vem para cá, essa aqui vem para cá, encaixa certinho. Então ficaria mais ou menos aqui. Você pega aqui a América do Norte, ó, ela encaixa certinho aqui na África. A Europa, ó, encaixando aqui também. Você pega a Oceania e encaixa aqui dentro, ó. Então, o mundo que Deus criou e o mundo que vai descer a Nova Jerusalém não é dividido assim, né? Vai ser um mundo unido. Deus fez um continente. A geografia chama ele de Pangeia. Então, quando a Nova Jerusalém descer, ela vai descer assim, ó. No mundo unido, né? Isso aqui tá mal feito, tá, gente? Mas é só para você ter uma noção do que eu tô lhe falando. Vocês estão aí comigo, né? Então, aqui é uma perspectiva de um dia Deus unir o mundo em um continente só. Se você pegar os fósseis que existem nos planetas, no planeta, quer dizer, a América do Sul encaixa na África certinho, ó. Então, aqui, né, uma perspectiva de união de continentes, os fósseis que são encontrados nos outros continentes são encontrados em vários, né? Mostrando que um dia já foi unido. Então, essa é a Terra que Deus vai descer, a Nova Jerusalém, um continente só. Agora tem uns aspectos interessantes aqui, em especial no grande conflito. Eu queria que você prestasse atenção. Eu vou precisar que você raciocine aqui comigo, tá bom? Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à Terra. É acompanhado pelo exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos, descendo com grande majestade. Ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Surgem estes como um grande exército inumerável, como a areia do mar. Que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem o traço da doença e da morte. Então, aqui que fala que no final do 1000 anos, né, Cristo volta para a Terra, é acompanhado pelo exército dos remidos, né, os salvos, e pelo cortejo de anjos.
Descendo sobre a cidade, ele ordena aos ímpios que ressuscitem para receber a condenação, e surge aquele exército inumerável, né? E olha só que aspecto geográfico interessante o grande conflito dá. E eu peço que você preste atenção. Grande conflito 581, rapaz. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras. Ele deu a posição geográfica que a Nova Jerusalém vai descer. Ele disse assim, ó, Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras. Quando eu li isso, eu disse, não, eu tenho que ver isso aqui. Donde depois de sua ressurreição ascendeu, e onde os anjos repetiram a promessa de sua volta, diz o profeta. Verá o Senhor meu Deus e todos os anjos com ele. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. Quando eu vi essa referência que haverá um vale muito grande, é justamente porque a estrutura da cidade que vai descer sobre a terra é imensa, 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 imensa. Então, todo construtor, quando vai construir, a primeira coisa que ele faz no terreno, ele vai aplainar o terreno, né? Então, veja que quando Cristo está descendo, ele toca o monte forma um vale imenso. Imenso o quê? Para poder suportar aquela cidade grandiosíssima que está descendo. O Monte das Oliveiras foi fendido pelo meio. Haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre a terra. Amém. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Descendo do céu a Nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e os anjos entram na cidade, né? Então, os ímpios assistiram essa cena magnífica da cidade aplainando, né? A cidade descendo sobre aquele grande vale e o povo entrando dentro, né? E essa é a visão que muitos desenham da cidade, né? Só que ela não tem nada a ver com a descrição que nós acabamos de ler. Se você olhar uma imagem dessa, ela não tem nada a ver com a descrição que você acabou de ler. Primeiro porque a cidade, nós lemos que era mesma medida de frente, mesma medida de fundo e mesma medida de altura. Segundo que João viu a cidade de uma alta muralha, tinha uma alta muralha, né? E é porque ele estava olhando de uma montanha. Então a muralha provavelmente ainda passava a montanha. Então quando você vê uma imagem dessa, representando a Nova Jerusalém, ela está muito, muito, muito fora da descrição bíblica. Então, qual seria a imagem representativa verdadeiramente assim do que acabamos de ler da Nova Jerusalém? Seria isso aqui, na Nova Jerusalém, né? Mesma medida de frente, mesma medida de fundo e mesma medida de altura, né? Inacreditáveis 2.200 quilômetros. É imensa a cidade. 3 portas de cada lado, né? E 12 fundamentos na base, ou seja, uma muralha altamente resistente, com 72 metros de comprimento, um quarteirão, ó, você vê aqui, ó, o tamanho aqui da largura da muralha, né? Um quarteirão de largura. É interessante que esse é um compartimento totalmente quadrado, lembrando que no santuário nós tínhamos em base aí de 5 metros de altura, 5 metros de frente, por 15 metros. Eu creio que o compartimento do Santíssimo era semelhante quadrado, frente, largura e altura iguais. Né? Então, aqui a cidade a gente vai ter um quadrado perfeito, porque eu creio que Deus vai estar baixando o Santíssimo aqui na Terra. Né? E numas medidas assim, exorbitantemente grandes. Né? Então, tá aqui, ó. A cidade é tão grande, tão grande, tão grande, que ela se eleva sobre a superfície da Terra, né? Que é a representação do globo. Você vê que o globo redondo, ó, a cidade é tão grande, tão grande, tão grande, se sobressai ao globo. Ó. Eles seriam comparados a um prédio de 733 mil andares, cada um com uma área de 4,84 trilhões de metros quadrados.
que ofereceriam 17 trilhões de apartamentos de 200 metros quadrados. Isso aqui não é uma perspectiva de traçar medidas, né? Mas é claro que não será nessa perspectiva, mas é muito grande a cidade. Então, aqui seria a cidade descendo sobre a Terra, né? Esse quadrado enorme descendo sobre o planeta, de largura, profundidade e altura iguais. Pra você ter ideia, se você levar em consideração a altura dela, né? Levando em consideração as camadas da atmosfera, você vê que a troposfera, né, que é essa nossa primeira camada aqui, onde os aviões voam, ela está a 20 quilômetros. A estratosfera aqui está a 50 quilômetros de altura. A mesosfera, 85 quilômetros de altura. A termosfera, a 690 quilômetros de altura. A exosfera, até 10 mil quilômetros de altura. Você vê que a muralha da cidade, ela vem até a exosfera, a última camada atmosférica. Ou seja, o que a gente percebe aqui é que a muralha, ela conectaria o universo ao planeta Terra. Ela sai do planeta e conecta a Terra até a última camada. Quando eu vi isso aqui, eu disse, olha, é justamente conexão do universo à Terra. Provavelmente os anjos entrarão por cima da cidade, né? Então a cidade está totalmente protegida de dentro e de fora, né? É uma muralha perfeita. Ela passa todas as camadas da atmosfera, chegando até a exosfera. Então é uma conexão direta entre o universo e a Terra, de tão alta que é essa muralha. Essa conexão da muralha até em cima, né? Demonstra que ela será o centro de governo, né? Para todo o universo, né? Outros planetas entrarão por cima aqui, pela camada da exosfera. Imensa cidade. Eu peguei e tomei uma curiosidade aqui. Coloquei aqui o Monte das Oliveiras. Tá vendo aqui, ó, de vermelhinho, o Monte das Oliveiras, ó. Entre aqui a Ásia e a África, ó. Aqui em vermelhinho fica o Monte das Oliveiras. Eu desenhei aqui no globo mais ou menos um quadrado, ó, de 2.200 quilômetros de frente, 2.200 quilômetros de fundo. Quadrado perfeito aqui com o centro no Monte das Oliveiras. Olha o tamanho que é a cidade, rapaz. Isso aqui é o tamanho da cidade. É imenso, imensa a cidade. É que, é claro, Deus vai unir esses continentes que hoje estão quebrados. Ó. Você vê que vai unir, tá vendo aqui, ó, gente? Fica unindo os continentes, ó. Dá para juntar eles, que o dilúvio separou. Então Deus vai unir isso. É claro que isso aqui é algo representativo, né? Não é totalmente real, porque a gente não sabe como vai ser totalmente. Mas a cidade diz que quando Jesus baixar, né? Ele vai formar um grande planície, né? Então a planície será mais ou menos desse tamanho aqui da cidade. É imenso, é imensa, é imensa a cidade. Então eu tomei a curiosidade de pegar, desenhar aqui a muralha da cidade e saber quais as medidas para o restante do continente. E eu peguei e comecei a calcular. Se você pegar aqui para o leste, né? Se você pegar da ponta da muralha até o final do continente, ele dá por volta de 5.700 quilômetros. Então agora eu peguei e fiz a medida para o sul também, ó. Peguei a ponta da muralha, medi para o sul. O final do continente deu quanto, gente? 5.700 quilômetros, inacreditavelmente. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei encantado. Fiz a medida para o leste. 5.900 quilômetros. Quase a mesma medida. Eu disse, meu Deus, a cidade vai descer no centro do continente. O Monte das Oliveiras estava no centro da Pangeia. Fiz a medida para o norte também. Inacreditavelmente, deu 5.800 quilômetros. Então, se você analisa nessa perspectiva que tanto para o oeste, como para o sul, como para o leste, como para o norte, a cidade está aí com distância de lados iguais,
a cidade estaria descendo no centro do planeta Terra. Quando Deus uniu os continentes, a cidade vai descer justamente no centro do planeta. E o interessante é você perceber que a medida dela está aproximadamente de 5.700 quilômetros para o ponto mais distante do planeta. Preste atenção nisso, tá, gente? Vocês estão aí comigo, né? Ainda estou conectado aqui, né? Sim. Então, a gente está aí numa distância aí de aproximadamente 5.700 quilômetros. E eu peguei e tirei uma dúvida. Eu disse, meu Deus, por que 5.700 quilômetros? Nós vivemos num planeta redondo. E existe uma coisa chamada linha do horizonte, que é até onde seus olhos conseguem enxergar. Eu li que a muralha tinha altura de 2.200 quilômetros. Então, seria mais ou menos assim a altura da muralha. Ó. É claro, foi eu que desenhei aqui, né? Não tá 100% bom, né? Mas eu fiz aqui um desenho aqui. Então, o local mais distante da muralha, ele estaria aí por volta de 5.500 quilômetros. Então, o local mais distante do continente estaria numa distância de 5.500 quilômetros. E levando em consideração a curvatura do planeta Terra, será que uma pessoa de 1,80 m, numa distância de 5.500 quilômetros, conseguiria ver a cidade? Essa foi a dúvida que eu tive. E existe uma forma de calcular isso, né? É só você calcular a linha do horizonte, levando em consideração o raio do diâmetro da Terra. Você pode fazer isso matematicamente manual, mas dá para fazer automático, né? E foi o que eu fiz. Então, aqui é a calculadora de horizonte e a curvatura da Terra, ela é automática. Botei o raio da Terra, certo? 6.000 quilômetros, 6.300. A altura da pessoa, 1,68 m, e a distância do observador mais longe do planeta. Será que ele conseguiria ver a muralha? O cálculo do horizonte da Terra disse que uma pessoa de 1,68 m, a distância de 5.500 quilômetros, que foi o que a gente calculou em média, né? 5.700, botei aqui 5.500. Para poder ela enxergar um objeto, o objeto teria que estar à altura de 2.042 quilômetros. A altura da muralha é de quanto? 2.200 quilômetros. Ou seja, no final do planeta, lá no final do planeta, na parte mais distante do continente, quando a pessoa olhar, virar os olhos, ela vai ver uma enorme tocha de fogo, que é a muralha da cidade. A cidade vai poder ser vista por todo o continente. Quem está fora, na hora que ela virar os olhos, ela vai ver a muralha da enorme cidade, a Nova Jerusalém. E quem estiver dentro, se ele subir nas paredes da cidade, né, que eu com certeza vai ter alguma forma de subir, ele vai conseguir enxergar todo o continente. A cidade vai estar baixando no centro do planeta. E a muralha é da tamanho ideal para ser enxergada de qualquer lugar dele. Nenhum atrativo aqui pode ser mais compensador do que entrar na cidade pelas portas. Não é por acaso que o Apocalipse termina com o maior e mais direto apelo da Bíblia. Ele diz: vem. Todos os ímpios, quando eles ressuscitarem, até na parte mais distante do planeta, eles conseguirão ver aquela muralha de vidro transparente, né? Eles enxergarão, por mais que eles estejam distantes, eles enxergarão. Olha o que diz aqui no Grande Conflito. Logo que se abrem os livros de registro e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se tornam cônscios de todo o pecado cometido. Vêm exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade. Precisamente
até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus, as sedutoras tentações que incentivaram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, impenitente. Tudo aparece como escrito com letras de fogo. Aqui os ímpios, eles olharão para o muro da grande muralha da cidade, né? Como eu vi que dá para ver até o final do planeta. O muro é semelhante a um vidro. Então, aparentemente, o muro é uma televisão. E os ímpios contemplarão ali naquela televisão, né? Como que uma televisão é a história da vida deles. E por que eles não estão lá dentro? Como é dito em Filipenses, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, só são os justos que vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Não. Toda a língua. Os ímpios verão naquela muralha a história da sua vida, como que uma televisão sendo passada para todo o planeta, até nos locais mais distantes. Em uma visão no livro Primeiros Escritos, na página 17, os irmãos Stock e Fitchman, que haviam dormido no Senhor, ressuscitaram. Eu acho linda essa parte. Olha só o que diz aqui a irmã White. Todos nós fomos debaixo da árvores e sentamos-nos para contemplar o encanto daquele lugar do céu. Quando os irmãos Stock e Fitchman, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura para o salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que aconteceu enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos: Aleluia! É muito fácil alcançar o céu. E tangemos nossas gloriosas harpas, e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Quer dizer, veja que quando eles chegaram no céu, né, é claro, uma visão, ele disse assim: é muito fácil alcançar o céu. Não é que seja fácil alcançar o céu, né? Mas é porque o prêmio é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e tudo que nós fizermos aqui nesse planeta, né, é pequeno demais do tamanho da glória que nos aguarda naquela cidade. Naquele grande dia, né, eu queria ler o último verso, que está em Apocalipse 21, no verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, naquele grande cidade, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nessa cidade não tem santuário, no sentido de faltar um local de habitação, né? O santuário é a presença do próprio Deus ali conosco. E eu anseio um dia estar lá. Essa cidade será vista por todo o planeta, como eu demonstrei, mas em especial será vista e contemplada por todo o universo, e será o governo de Cristo para todo o universo. O centro de governo de Cristo será aqui. Nós mudaremos de casa temporariamente. Nós vamos para o céu, mas vamos voltar. Mas Cristo mudará de residência, porque ele vai vir morar aqui conosco. Então, Cristo vai mudar de casa, vai morar aqui conosco. E para morar lá um dia, hoje a gente tem que permitir que ele habite em nosso coração. Amém? Vamos orar? Para encerrar? Vamos?
Convido você para orar comigo, tá bom? Paizinho querido, permite-nos, Senhor Deus, pela tua graça e teu infinito amor, um dia entrar nessa cidade pelas portas, Pai. Não temos ideia da beleza que é esse lugar, o tamanho que ele é. Mas peço que, pelas misericórdias que tem, permita a nós e nossos filhos entrarmos lá. Que possamos, Senhor Pai, ter esperança de um novo lar, de uma nova casa e uma nova terra. Crendo que o Senhor reinará para todo sempre. É a nossa esperança. Realiza em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Vamos fazer mais 2 orações e uma oração cantada. Quem gostaria, poderia orar conosco. Por favor, levante a mãozinha. Irmã Terezinha, muito obrigada. Irmã Terezinha vai fazer a primeira oração. Quem poderia fazer a segunda oração e a oração cantada? Elô, obrigada, querida, vai fazer a segunda oração. E a oração cantada pode ser a Jeane? Pode sim. Obrigada, Jeane. Vamos orar então. Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esta manhã, esse segundo dia do ano, estamos na tua presença. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, pela paz. Quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta igreja virtual, por esta sala, Pai, por essa oportunidade que todos nós temos de cada manhã sermos, ó Pai, despertados para entrar nessa sala e ouvirmos mensagem que tanto o Pai tem falado a nossos corações. Quero entregar em tuas mãos o teu servo, Pai, que neste momento foi um instrumento em tuas mãos, que trouxe essa mensagem, Pai, que tanto nos despertou, que tanto, Pai, acalentou o nosso coração, nossas almas, nos despertando um desejo ardente, Pai, de mais uma vez, mais um dia andarmos com o Senhor e fazermos a tua vontade, nos prepararmos para estar nessa cidade maravilhosa. Quero clamar ao Senhor, Pai, por cada lar representado, de cada pessoa, cada família. Toma em tuas mãos, ó Pai, e nos prepara para o teu reino. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia lavar as nossas vestiduras no teu sangue e assim nos prepararmos para a vida eterna. Ó Deus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Nós carecemos imensamente do batismo diário do Espírito Santo, para que nós possamos mais um dia andarmos com o Senhor. Pai querido, Pai amado, são essas bênçãos que eu te peço, que eu te suplico, que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. 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 Continuando, Deus, na tua presença, nós estamos aqui, Senhor, com o coração cheio de alegria, porque hoje nós conseguimos ver de forma fotográfica o lugar que o Senhor escolheu para nós morarmos por toda a eternidade. Ó Pai querido, obrigado porque o Senhor deixou registrado ali que é muito fácil chegar ao céu. Para isso, Senhor, nós só precisamos de fazer o nosso 50%, porque 50% o Senhor já fez. O Senhor morreu na cruz, já pagou o preço. Agora, nosso 50% é desejar estarmos lá e fazermos a tua vontade. Por isso, ó Jesus, nós estamos hoje no segundo dia do ano. Existem muitas páginas nesse novo ano para serem escritas. Que o Senhor possa nos ajudar a escrever uma nova história neste ano de 2023. E nessa história que nós vamos escrever, vai ser uma história de completa obediência e confiança em Ti. Enche o nosso coração, Senhor, de fé. Enche o nosso coração com Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Pai querido, desejarmos isso todos os dias. Abençoe aqui a cada irmão que está aqui presente nessa sala neste momento. Abençoe os nossos irmãos que não puderam entrar, os nossos irmãos que vão estar ouvindo pelo YouTube, para que eles também possam sentir o desejo de estar nessa cidade tão linda, tão maravilhosa, tão milimetricamente planejada, porque o Senhor é o Deus dos detalhes. Nós queremos, Jesus, estarmos ali, com todos aqueles que
que já passaram por esse planeta e que foram fiéis a Ti, com todos os seus anjos que foram fiéis a Ti ali naquele momento da rebelião. Pai querido, nós queremos ser um povo, um só povo. Escreve, Senhor, no nosso coração a Tua lei. Escreve, Senhor, no nosso coração a Tua vontade, para que a gente não peque mais contra Ti. Nos ajude, Senhor, a esvaziar o nosso eu. Mata, Jesus, o nosso eu nesta manhã, para que nós possamos, Senhor, ser esses moradores que vão se encontrar para nunca mais se separar. Esse é o nosso desejo. Obrigado, Jesus, por Senhor ter enchido o nosso coração nessa manhã de alegria, por saber que existe esse lugar tão perfeito nos esperando. Ó Jesus, obrigado porque o céu me espera. Obrigado porque o Senhor não desiste de mim. E é com essa alegria que eu te louvo e te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o Senhor te guiará, continuamente fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Isaías 58, verso 11. Amém. Amém. Que lindo. Louvado seja o nosso Deus. Obrigada, Amém. Wilson, por trazer para nós um vislumbre daquilo que a Bíblia diz que todo olho verá. E a gente sempre fica a pensar como pode, né? Todo olho verá. Mas agora o Jailson trouxe provando que é possível a pessoa que está mais longe do centro da Terra, que é aquele lugar onde está o Monte das Oliveiras, poderá ver aquilo que Deus fará. Louvado seja Deus. Como disse a Elô, né? Nós vimos fotograficamente o que vai acontecer. Deus seja louvado. Chegou aqui agora o momento da gente partilhar aquilo que o Espírito Santo falou no nosso coração, através dessa mensagem. E eu gostaria aqui de ver as mãozinhas levantadas. Quem gostaria de falar, pode levantar a sua mãozinha e partilhar conosco. Elô, você quer falar, minha amiga? Você está indo de mãozinha levantada? Ou foi só mesmo para orar? Não, eu esqueci de abaixar, né? Mas já que estamos aqui, né? Eu sou igual o Jailson, eu gosto muito de me atentar aos detalhes. E eu fico assim maravilhada quando eu vejo que tudo de Deus é muito preciso, né? E ontem eu estava dando uma lida, né, nas 17 propostas, né, da ONU para 2030. E nessas 17 propostas, né, eu estava vendo lá que a representação gráfica me parece que a 16 não, a 14, eu vou conferir aqui, são 3 cubos. E Satanás ele não faz nada, nada, nada por acaso, né? Ele usa a gente vê que ali as propostas, né, da ONU para 2030, cada uma se refere a algo que Deus tem planejado ali para a eternidade, né? Lá tem a besta da terra, a besta do mar, tudo desenhado ali fotograficamente nessas 17 propostas. E lá tem 3 cubos. E eu fiquei pensando, né, o que seria esses 3 cubos? Então, eu fico aqui a pensar que isso deve fazer uma alusão às 3, a cidade, né, que é quadrada, né? Por que Satanás usa o tempo todo quadrado, né? É porque
a nova terra a cidade santa será quadrada, né? Mas eu não tinha pensado nessa dimensão. Quão lindo é essa dimensão. Jailson, você acha que tem alguma coisa a ver essa alusão que Satanás usa ali na agenda de 2030? Deve ter. Eu não sei dizer que eu ainda não olhei, né? Mas deve ter alguma coisa, né? Eu fiquei impressionado, irmã, assim, pelo menos assim, quando eu vi os cálculos das distâncias, né? Tanto para norte, sul, leste, oeste, ser a mesma distância e a cidade descer no centro do planeta, eu mesmo aqui em casa eu fiquei impressionado, né? Que a cidade vai descer no centro do continente, né? Isso eu ainda não tinha visto, assim, apesar de ter nascido na igreja, eu achei bem interessante. O grande conflito dá o local exato onde Cristo descerá, né? E o Monte das Oliveiras estaria no centro do planeta, né? Mais ou menos isso. Então, irmã Heloísa, eu não sei dizer desse... Deve ter alguma coisa a ver, mas eu não conheço essa agenda, viu? Eu imagino que sim, né? Que o inimigo não faz nada por acaso e tudo que ele faz é para tentar roubar aquilo que Deus criou e aquilo que Deus faz, porque ele quer ser Deus. Eu imagino que sim. Mais alguém gostaria de falar? Obrigada, Elô. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? São informações tão impressionantes que a gente põe-nos a pensar, né? E a gente fica sem saber o que dizer, a não ser agradecer. É verdade. Agradecer mesmo. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por fazer um Mas plano tão bonito e tão perfeito para nós, por amor a nós, né? E agradecer ao Jailson, que dedicou tempo de estudo e trabalho para nos mostrar quão bonito é a palavra de Deus. Bom, eu não vejo nenhuma mãozinha aqui levantada. Então, nós vamos encerrar o nosso culto. mas eu posso agradecer. Claro, Posso orar? claro, seja bem-vinda. Oh, Pai querido, obrigada por mais um novo ano de vida que nos dás, Pai. Que nunca nos desvies do teu caminho, que é um caminho maravilhoso, Pai. E por estas orações tão lindas, Pai, que a gente ouve mesmo dentro das nossas casas. Pai do céu, obrigada por tudo, por todos os nossos irmãos que estão presentes aqui na oração, Pai do céu. Eu te agradeço por tudo, Pai. E pela minha família, por tudo. Te agradeço, Pai querido. Agora, Pai, nos dês força, nos dês coragem e nos perdoe sempre as nossas faltas, porque somos dignos pecadores que de vez em quando caímos, Pai. Ajuda-nos sempre a levantar, Pai. Não nos deixes cair. Levanta-nos sempre à frente, Pai do céu. Pai querido, eu te peço, Pai, por todos estes nossos irmãos que estão presentes e os que não estão presentes, Pai. É tudo o que eu te peço e agradeço através de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, Amém. um Obrigada, bom dia irmã Maria. para todos. Sim, Elô. Sim. Eu estou olhando aqui o que eu estava lendo ontem, né? Sobre os 17 objetivos aí da ONU, né? Para o final, eu estou olhando aqui o desenho, né? E a proposta é a de número 9, né? Lá da ONU. E eu gosto muito de ver o que é que tem a ver ali, eu gosto de entender o que tem por detrás, porque tudo que Satanás faz, ele copia de Deus, e Deus é detalhista nas medidas, nos números. Deus não tem nada que ele não faça, que não tenha a
ali algo que ele queira contar, às vezes com um número, com uma posição. E ontem, né, eu estava observando que quando a esposa do Lula, né, estava ali para receber a faixa, né, eu estava vendo que na roupa dela, nas costas da roupa dela, tinha o número 9. E eu fiquei intrigada, porque que uma mulher de presidente, né, ali recebendo a faixa, eles estariam... Ela mandou bordar, né, ali, e dentro do bordado tem um número 9, bem claro e bem nítido. Então, eu fui procurar, e aí por isso que eu estava aqui olhando essas medidas, e é exatamente aonde tem os 3 cubos, né? São 3 cubos. E aí eu fui buscar na numerologia, né, o número 9, o que quer dizer isso, né? Então, olha o que fala. De acordo com a numerologia, o número 9 é o representante da realização total do ser humano, abrangendo todas as suas aspirações e atendendo todos os seus desejos. Ele corresponde ao final da estrada. Aonde que é o final da estrada? O final da estrada é aí a nova terra, né? Mas aí, olha o que continua falando para a numerologia, né? Tornando-se o guardião que entrega à humanidade o mundo espiritual. Então, olha o que estava bordado lá nas costas daquela mulher, tornando-se o guardião que entrega à humanidade o mundo espiritual. Isso aqui é na numerologia. Então, Satanás, né, gente? Ele não está brincando de ser Satanás. E isso aqui é uma curiosidade, né, que eu tive ao ver, e eu fui estudar essa questão aqui das 17 propostas, porque tudo que ele falou ali no discurso ontem era exatamente as 17 propostas da ONU, né? Então, todos nós estamos na agenda da ONU, mas aqui, né, na roupa dela está desenhado a nova terra, porque lá é o local final, né? Mas para isso, para impedir que a gente chegue lá, o que ela vai se tornar? O que aqui essa cúpula vai se tornar? Eles vão ser o guardião que vai entregar a humanidade ao mundo espiritual. Então, nós vamos passar por grandes dificuldades, né? Mas Deus é maior, porque quando eu escutei aqui o Jailson falando, né? O relato, né? O que aconteceu enquanto nós dormíamos? Eles não conseguiam lembrar de nada, né? Nada se comparava à beleza de estar ali e o sacrifício que foi feito por estar ali. E o meu coração hoje vai ficar feliz o dia inteiro. Eu vou pensar nessa fala para que nenhuma dificuldade, né, venha nos tirar do foco que é estarmos com Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não perca a fé, não perca a esperança. E nós estamos nessa sala exatamente para darmos as mãos, porque naquele momento que você estiver fraco, a sala vai estar aqui para estar te ajudando, né? No momento que você cair, a sala vai estar aqui para te ajudar, né? A IAP sempre fala que é na unidade que nós vamos conseguirmos vencermos tudo, né? E é isso que Jesus está falando hoje no nosso coração. Junte-se a nós. Ontem eu estava vendo também um comercial da Nike, né? E eles terminaram falando, junte-se a nós, né? Mas nós temos que nos juntar a Jesus Cristo. É Ele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em todos os momentos que estivermos passando nessa terra. Louvado seja Deus, porque Ele enche o nosso coração de alegria, de gozo e de esperança. Amém. Obrigada, Elô. Obrigada por essas considerações, né? Eu não tinha percebido isso ontem. Amém. Deus é maior, Deus é o vencedor, né? Como disse aqui a nossa irmã, Deus vai vencer no final. A vitória final é de Deus. Jeane, você queria falar, minha querida? Pode abrir seu áudio e partilhar conosco? Sim, bom dia. Feliz Bom ano novo dia. para todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela mensagem e
nós temos sempre a tendência de ver o que o inimigo está fazendo, né? Sempre a mídia está cheia de vídeos, de mensagens, não que não sejam importantes, mas o ano bíblico nós terminamos com um grande conflito, né? E a lição da escola sabatina também terminou com a visão da nova terra. E agora o Jailson com essa mensagem também do final de tudo. E nós precisamos gravar na nossa memória, na nossa mente, todas essas promessas, porque quando chegarem os dias difíceis, a nossa mente, a nossa memória vai estar tão habituada a isso que saberemos o final da história. E aquilo que vai nos trazer tanta dor, porque o grande conflito diz que nós vamos ter agonia de dores, angústias, ansiedade, mas nós vamos saber que vai ter um fim tudo aquilo. Né? É como a história que uma vez foi contada, que uma criança estava vendo uma revistinha de heróis, né? E só viu o herói perdendo, e ele estava ficando nervoso e perdendo. Aí ele foi na revistinha e foi lá no finalzinho. E aí viu que no final o herói ganhava. Aí ele voltou para ler a história e ele disse: pode, no final você vai perder, o herói vai ganhar mesmo. Então a gente tem que saber que no final vai dar tudo certo, literalmente, que Jesus ele é o vencedor. E eu quero finalizar lendo um pedacinho do grande conflito, porque a palavra de Deus diz: preciso trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos contemplar o céu, porque se a gente contempla o gigante, nos dá medo, nos dá pavor. Mas Jesus, ele é muito maior, Deus, ele é muito maior, muito mais poderoso. E o grande conflito também diz que se nós soubéssemos o tamanho, o poder de Satanás, nós não, se eu voltasse aqui, eu diria, tem aqui o texto no grande conflito, se nós soubéssemos o quanto de poder que Satanás tem, nós tremeríamos, porque não foi retirado esse poder, ele era um dos primeiros do céu, né? Por isso que Deus envia o ministério dos anjos, se nós não teríamos como nos proteger dele. Então, ele é um anjo muito poderoso, mas ele já está vencido, ele já é derrotado, né? E nós precisamos fixar nossa mente nisso. Então, quero finalizar lendo um pedacinho do final do grande conflito. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus, livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de seu poder. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. Ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro, e milhares e milhões de vozes se unem para volumar o potente coro de louvor. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar
e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Amém. Obrigada, Jeane, pelas suas considerações. Muito obrigada. Deus seja louvado por essas informações. Deus não nos deixa enganados, né, meus irmãos? Deus é muito carinhoso conosco e Ele tem revelado para nós tudo os seus planos e Ele obriga também o inimigo a revelar os planos dele. Mas é só para a gente ver que Ele já é derrotado e que o nosso Deus é poderoso e virá no altos céus para nos resgatar. E todo olho verá, em nome de Jesus. E cada um vai receber a recompensa daquilo, das escolhas que fez. Mais alguém gostaria de falar? Bom, não havendo então mais considerações, nós vamos encerrar o nosso culto com uma oração. Quem poderia orar conosco? Orar por nós, por favor, levante a mãozinha. Posso orar? Obrigada, Jeane. Em nome de Jesus, que nós possamos estar do lado de dentro dos muros da cidade. É isso mesmo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por mais este ano que se inicia, por mais essa oportunidade. Nós não sabemos o que nos aguarda verdadeiramente, porque o Senhor falou para os discípulos o que iria acontecer, mas os discípulos não conseguiam entender bem e sofreram mais ainda porque não sabiam que Jesus, que o Senhor iria ressuscitar no terceiro dia, que o Senhor era o Salvador, o Redentor. Da mesma forma, Senhor, que possamos compreender todas as coisas, te pedimos, o teu Santo Espírito venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender todas as coisas, a altura, a profundidade de todos os acontecimentos, mas também entender a altura, profundidade, largura do teu poder, do teu amor, da tua misericórdia, de tudo que o Senhor tem feito e faz por nós, e que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. É verdade que o inimigo está levantando sua bandeira. Começamos o ano bíblico no Salmo 1 e no Salmo 2. O Salmo 2 diz que as nações estão se arregimentando, mas não é contra ti, Senhor, na pessoa dos teus filhos, é contra ti. Mas a tua palavra também diz que o Senhor vai rir dessa amotinação deles, porque o tempo está tudo profetizado. Eles estão planejando, mas já sabem, o Satanás já sabe que é um derrotado. Ele vai arregimentar as nações para invadir a cidade santa. Como pode? É porque é um inimigo, Senhor, obstinado, sabe que é derrotado, mas é obstinado. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos levante como vasos de honra para ti, e possamos cada dia nos tornarmos servos teus, confiantes. Aumenta a nossa fé, a nossa confiança em ti. Concede-nos, Senhor, poder dos altos céus para vindicar o teu caráter em toda esta terra. Concede-nos, Senhor, um coração limpo e puro, para que possamos também te ver como
como a tua palavra diz em Mateus 5:8, só os puros, os limpos de coração te verão. E sabemos que esses tempos de provação é para purificar mais ainda o nosso caráter, a nossa vida. Mas que cada um aqui, Senhor, aqui representado, nenhum venha a se perder. E te pedimos também pelos nossos familiares, para aqueles que estão firmes nos teus caminhos, mas para aqueles que estão afastados. Te pedimos que o Senhor nos conceda um espírito manso e humilde, para que não venhamos a julgar ninguém, não venha nos orgulhar, nos envaidecer por nada. Nós venhamos andar humildemente diante de Ti, porque quem somos? Somos servos inúteis. Tudo é Teu, e da Tua mão te damos. Te damos a nossa vida, a nossa fala, o nosso tempo, o nosso dinheiro. Tudo é Teu, e da Tua mão te damos. Que o Senhor derrame Tuas bênçãos especiais, continue derramando na vida do Jailson, que ele não venha, pela Tua graça e o Teu poder, desfalecer na fé. Pelo contrário, ele se fortifique cada vez mais para que ele possa ser luz e ajudar outras pessoas também. E muitas pessoas que estão sendo sinceras nessa terra, mas que ainda não conhecem a luz. Concede-nos um dia, na Tua presença, concede-nos perdão dos nossos pecados e nos guarda para o Teu reino e fica conosco. E aqueles que puderem, amanhã estar aqui conosco também, para ouvirmos mais da Tua palavra. Te agradecemos no doce nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a todos.
Parece que o irmão Jailson já não está mais conosco, mas Deus seja louvado pela vida dele. Eu agradeço muito por ele ter vindo aqui partilhar conosco e espero que ele esteja conosco em outra oportunidade em breve. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, e que nós possamos ter um dia na presença do nosso Senhor e agradecendo pelas bênçãos maravilhosas que Ele nos deu e que Ele ainda tem preparado para nós. Um bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, Bom Deus dia, abençoe. até amanhã. Bom dia. Não vamos esquecer do nosso ano bíblico que já se iniciou ontem, tá bem? Bible Plan. Daqui a pouquinho eu vou abrir o grupo para nós fazermos as nossas considerações. Até amanhã.